Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Muito bem, meus amados, meus queridos, que nos prestigiam nesse momento, toma esse texto, porque durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, ele viveu muitas situações diferenciadas. Desta feita, nós temos aqui lições preciosas para as nossas vidas, a partir dessa passagem que narra aqui 3 situações diferentes no relacionamento de pessoas com o Senhor Jesus. Jesus veio ao mundo, todos sabemos, buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nunca negou isto, que o ministério dele era o ministério de reconciliar o homem com Deus. Jesus veio ao mundo como resultado do grande amor de Deus, no esforço supremo para poder reconciliar a humanidade com Deus. A palavra diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e agora colocou em nós a palavra da reconciliação. Bem, na caminhada terrena de Jesus, certa feita, esse moço se aproximou do Senhor. Possivelmente era uma pessoa instruída, era um escriba, que vendo o ministério de Jesus crescendo, se agigantando, o Senhor compondo o seu colégio apostólico, chamando vários homens para assessorá-lo diretamente no ministério, essa pessoa também se interessou em seguir a Jesus. Não no sentido de ser um fiel do Senhor, não no sentido de ser um seguidor de Cristo, no sentido de salvação, mas ele se propôs a ser um dos apóstolos. Ele se ofereceu para aquela posição. Seguir-te-ei por onde quer que tu fores. Olha, se olharmos num olhar geral, tudo que Jesus procurava era seguidores, pessoas que deixassem situações outras e viessem acompanhá-lo. Agora alguém de moto próprio oferece para seguir a Jesus. Parecia que Jesus iria de imediato atender aquele oferecimento e acolher aquele moço na sua companhia, no dia a dia do seu ministério. Tal foi a surpresa quando Jesus olha para aquele rapaz e o dispensa literalmente. As aves dos céus têm ninhos, raposa covis, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus conhece as pessoas perfeitamente. Ele não vê apenas a aparência, Jesus olha para o coração da pessoa. O Senhor viu que aquele moço estava encantado com o seu ministério, estava encantado com os milagres e se ofereceu para seguir a Jesus. Mas no fundo mesmo, lá no coração, Jesus sabia que aquele rapaz não tinha condições de pagar o preço de ser um seguidor de Jesus. Talvez, quando viesse a luta, a perseguição, o preconceito, a discriminação contra o povo de Deus, aquele rapaz iria voltar atrás. Não tinha condições de continuar seguindo a Jesus numa situação de oposição e de dificuldade. Então o Senhor não alimentou no coração dele a possibilidade de se tornar um dos discípulos ou um dos apóstolos do Senhor Jesus, dizendo que ele não tinha o que lhe oferecer. Embora todos
Sabemos perfeitamente bem que o Senhor tem tudo para nos dar. Mas Ele conhece a nossa motivação. Ele sabe o nosso interior. E Ele entendeu a real motivação daquele rapaz, que não era uma motivação santa, não era pura, era apenas um interesse humano, material, e o Senhor o dispensou. Mas daqui a pouco, Jesus imediatamente olha para uma outra pessoa e o convida, porque é Jesus quem faz o convite. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 11, Jesus dizendo: vinde a mim, todos cansados e oprimidos. O Senhor chama a pessoa que Ele quer chamar, para o momento e a hora e a posição que Ele quer convidar. Então o Senhor Jesus olha para outro e diz: tu, vem e segue-me. Claro que aquela pessoa não estava pensando naquilo de imediato. Então logo tentou arrumar uma desculpa para não seguir a Jesus, dizendo: eu tenho um compromisso moral, social. Eu sou o último dos filhos que estou frequentando a minha casa, morando com os meus pais, e eu não posso deixá-los e ir pela vida fora. É preciso esperar a morte do meu pai, enterrá-lo, depois eu posso atender o seu chamamento. Eu quero dizer para você que está me assistindo, que a maior urgência na vida de um homem e de uma mulher é acatar o chamamento de Deus, a chamada do Senhor Jesus ao Evangelho. É coisa que não pode ser protelada, não há nada para se colocar acima de Deus. É importante o pai, é importante a família, conforme vamos ver daqui a pouco, mas acima de todas as coisas nós sabemos que é Deus, que é o Senhor Jesus. Aquele moço quis seguir a Jesus, quis atendê-lo, mas colocou uma situação que não poderia ocupar o primeiro lugar em primeiro lugar. Permita que eu cumpra um dever social, um dever moral. O maior dever é o dever espiritual, do homem que deve tudo a Deus, a sua vida, a sua existência e todas as coisas. Quando Deus chamar, quando Deus requisita alguém, ele não pode arrumar desculpa. Imediatamente tem que abrir mão de tudo para seguir a voz do Senhor. Jesus olha para aquele rapaz e diz: deixa aos mortos os sepultar os seus mortos. Você vem e segue-me. Vem fazer a obra de Deus. Quem sabe você que está me assistindo, Deus tem um convite para você, uma chamada especial para a sua vida. E o momento é agora, quando o Senhor está dizendo: vem e segue-me. Uma terceira situação aconteceu aqui. Jesus olha para um moço que estava ao lado e diz: você também, vem e segue-me. E imediatamente aquele moço quis seguir a Jesus, mas arrumou também uma desculpa dizendo: deixa que primeiro eu vá despedir da minha família. A tarefa de seguir a Deus, fazer o seu trabalho, é algo urgente. Não pode ser postergado, não pode ser protelado. Tem que ser na hora, no momento de Deus. Até porque nós não dominamos o passado e nem também o futuro. Nós só temos o dia de hoje. E a obra é tão urgente que a palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Aquele moço quis colocar a família numa situação de prioridade. Claro que a nossa família é de suma importância. Devemos prestigiá-la, honrá-la em todo o tempo. Mas entre a família e a pessoa de Jesus, você tem que ter condições de seguir a Jesus. Aliás, Jesus falou: quem ama o seu pai, a sua mãe ou qualquer pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus olha para aquele rapaz e diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Vamos preservar os nossos deveres morais e sociais, prestigiando nossos pais, a nossa família como um todo e as situações legítimas da vida. Mas o que eu quero dizer aqui é que você precisa atender em primeiro lugar o plano de Deus para a sua vida, o projeto que Deus tem para a sua família, para o seu coração, e que você possa imediatamente não deixar para o amanhã, mas agora dizer: eis-me aqui, Senhor, eu me entrego a Ti, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero estar no centro da Tua vontade, quero Te seguir, porque eu quero colocar a mão no arado e prosseguir Te seguindo e Te servindo durante toda a minha vida. O Senhor te chama agora, não endureça o teu coração,
Abre o seu coração de par em par e atenda o chamamento de Deus, que lá na frente você vai testemunhar: eu encontrei com Deus e a minha alma foi salva. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de